Gravação. Bom dia, turma! Vamos a mais uma aula de estrutura e análise de projetos. Hoje a nossa aula vai falar de um tema muito legal, o tema que a gente considera o mais importante. Bom, toda vez eu vou falar que é importante, né? Cada área eu vou falar que é mais importante, porque na aula nós vamos ver a importância daquela área. Na aula passada, nós falamos sobre o escopo do projeto e o tempo, né? O escopo nasce, todos os objetivos, você enxerga o problema, você identifica o que a empresa está precisando, né? Então, qual que são as ideias das partes interessadas, quais são os sonhos, quais são suas vontades, e ali nasce a descrição do escopo e a EAP, que é a estrutura analítica do projeto. Vem, naquele momento, tudo o que vai ser preciso ser feito. Dessa forma, a gente começa a identificar quanto tempo vai gastar para fazer cada tarefa. E aí nasce a próxima área do PMBOK, né, do projeto, que identifica como o tempo. Na área do tempo, identificando todo aquele mapeamento das tarefas, a gente analisa qual a melhor forma de conseguir elaborar essas tarefas. E sabemos que tem tarefas que só podem ser feitas depois que a outra for executada. Então, a tarefa que é essencial e primária, ela chama antecessora. A tarefa que vem depois, sucessora, predecessora ou sucessora, tá? Existe nessa área uma tarefinha muito importante. Qual vai ser a escolha para que eu desempenhe, né, esse projeto com o menor tempo possível? Então, analisando, tá, todas essas tarefas, o que acontece? Você vai começar a observar o caminho crítico do sucesso, ou seja, um método que você não consegue ter folgas, né? E essas tarefas, elas têm que ser realizadas imediatamente após a predecessora que foi terminada. Então, ele também é chamado método do CPM, Critical Part Method. Essa análise desse método, que eu falei assim, traduzindo, é o caminho crítico de sucesso, né? O caminho crítico do projeto, você não consegue dar folga, você pode analisar naquele gráfico de rede e pode também identificar no gigante, tá? No diagrama de rede, no gráfico gigante. Bom, analisando aquelas tarefas que são predecessoras e as sucessoras que não podem ter folga, eu vou conseguir dar um prazo estimado, um cronograma de tarefas para o meu gestor de projetos, no qual ele vai ter, por exemplo, o menor tempo possível, tá? Mesmo nesse menor tempo possível, como que a gente sistematiza o início e o término das tarefas? Sempre o que você consegue terminar mais cedo, iniciar mais cedo. Olha, eu só consigo iniciar essa tarefa depois que a tarefa A estiver pronta. Eu só consigo iniciar a C junto com a B depois que a A estiver pronta. Então, a C e a B podem ser feitas juntos, concomitantemente, otimiza o prazo. Mas a D depende das duas tarefas, B e C, ficarem prontas. Então, o que é que eu consigo aqui? Uma vai 10 dias, a outra vai só 6. Então, eu vou pelo prazo maior, que é o do 10 dias, que não tem como ficar pronto antes. Vou começar mais cedo, assim que eu terminar A, eu já começo a B, e aí eu vou nessa B até o final. Eu não vou considerar o prazo menor da C,
Mas a C, ela pode ser começada no início, junto com a B, e vai ser terminada mais cedo, mas ela não necessariamente precisa ser iniciada naquele mesmo momento. Ela pode ter aí uma folga de 4 dias, né? Ser iniciada, que as duas estando pronto, junto com aquela que tem mais prazo, vai ser suficiente para não atrasar o projeto através do caminho crítico, né, desse método. Não encontrei isso no app Spotify. O telefone está falando sozinho, desculpa. Então, você vai estar com um cronograma enxuto, com um tempo menor, o mais eficiente que você pode ter, né? E vai estar entregando uma tarefa na mesma sequência. Então, aqui você começa a planejar muito bem a sua organização do seu mapa. É aqui que entra o 11 Homens e um Segredo, porque eles fazem um mapa gigante. Esse mapa gigante, que ele vai, ó, primeiro tem que recrutar a pessoa para tal área e a outra área. Então, esse especialista, quem que é o melhor para mexer com câmeras? Quem que é o melhor para fazer réplica? Quem que é o melhor para fazer... vamos supor, para desfilar a joia, né? Para trocar uma joia com a outra. Gente, é um barato. Então, vale a pena a gente assistir os detalhes. E na aula de hoje, nós vamos falar do custo, né? Você considera um projeto eficiente quando você entrega no prazo com o quanto você prometeu que ia gastar, né? Ou seja, com o custo adequado, ou seja, não gastei mais do que eu planejei gastar. Então, fazer um bom orçamento para cada uma das atividades, para cada uma das tarefas, vai traduzir uma das partes que considera o sucesso do projeto. Tá. A parte do custo, ela é fundamental. Por quê? Quando eu estimo quanto eu vou gastar para desempenhar, fazer esse produto, fazer o show, né, do Rock in Rio, organizar ou modelar minha empresa. Aqui, dentro dessa tarefa de análise de custo, de orçamento, eu vou decidir se eu coloco esse valor, esse dinheiro, nesse projeto, e se ele vai me dar o retorno que eu estou esperando. O que é isso, professora? O retorno. Ele trazer de volta o dinheiro que eu coloquei, que eu investi nesse projeto. Então, eu não vou querer investir num projeto que eu vou ter um retorno muito baixo, porque para ter retorno baixo, eu pôr o dinheiro na poupança, e você sabe que a poupança dá um retorno, né? Mas esse retorno, ele é pequenininho, é seguro, mas é o menor tipo de rendimento que pode acontecer. Então, um empresário de sucesso pensa sempre assim, olha, eu tenho que colocar meu dinheiro num lugar que vai render mais do que eu deixar o dinheiro aí, né, em títulos de crédito do Tesouro, ou investir em ações de uma empresa, ou colocar na caderneta de poupança. Então, qualquer outra atividade que vai depender que eu olhe, que eu cuide, né? Eu quero ganhar mais do que eu ter um resultado mínimo de atratividade para que eu coloque aquele dinheiro lá, tá? Então, isso chama viabilidade do projeto. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho dessa viabilidade, tá? Nós vamos ver algumas considerações entre escolher fazer um Rock in Rio na capital, Rio de Janeiro, ou escolher fazer um Rock in Rio numa cidade do interior um pouquinho mais pacata, né? Vai ter mais sossego, menos ladrão, menos risco, né? Essas coisas, mas vai ter também uma boa estrutura hoteleira, né? Uma boa estrutura de turismo para a cidade, e assim as duas partes vão ganhar.
nós, né, como gestores de projeto, e a cidade, porque nós vamos atrair para essa cidade muitas pessoas, recursos financeiros, então a cidade vai ter um up economicamente, tá? Então, vamos compartilhar nossa tela e iniciar os nossos estudos sobre custos, tá? A aula de hoje, eu não sei se eu vou conseguir dar tudo no mesmo momento, ou se eu vou partir ela, porque nós temos viabilidade na hora de montar o projeto, né? E nós temos também o acompanhamento desses custos. Esse acompanhamento dos custos, também chamado como o valor agregado, né? Ou o índice de desenvolvimento de custo, que são indicadores que me dão parâmetro de como está o meu acompanhamento do planejado com o executado dos custos, certo? Então, vamos iniciar compartilhando aqui a transparência que já está no AVA, tá? E que nós podemos, vocês podem ter o acesso ao material, tá? Vamos também aqui colocar só a telinha da professora, para só a professora ficar falando aqui do ladinho, tá? Nossa, olha que estrutura linda, né? Esse aqui é só para passar um colírio nos nossos olhos. Foto do banco de imagens online, tá? Então, na aula de hoje, falaremos sobre gestão de custos. Aonde eu vou arrumar o dinheiro, quanto vai custar esse dinheiro, se eu vou ter que pagar juro, se eu não vou ter que pagar juro, e qual a viabilidade desse projeto. Contando dinheiro, money, muito bom, né? Então, vamos ver qual que vai ser a nossa situação, problema, aqui para a gente poder ensinar esses conceitos. Então, como gerente de projetos, você é responsável pela montagem da infraestrutura do Rock in Rio, tá? A sua missão é ver a viabilidade do empreendimento, sabendo que, se o mesmo capital fosse aplicado em um banco, em investimentos, no final de um período receberia, né, uma taxa de 10%. Acho que 10% ao mês, tá, gente? Vamos, a gente está comentando aqui, né? Mas provavelmente 10% ao mês. Professora, que investimento dá 10% ao mês? Isso é hipotético, tá? Hipotético. Se eu for olhar na nossa realidade, 10% só cobra a agiota, né? A agiota cobra 10% para quem já está lá na morte, precisando de dinheiro, né? Então, aí ele vai lá, não, eu não tenho outra coisa, eu tenho que ser socorrido, eu preciso de 10%. Pessoal, hoje, para a gente pegar dinheiro no banco, vamos olhar as linhas de crédito que o governo está oferecendo. Para habitação, ele vai entre 8% a 11% ao ano. Então, você vê que está diferente. Eu nem coloquei prazo aqui, mas aqui nós vamos considerar o mês, tá? Se a gente for olhar FCO, o FCO, ele tá, a Selic, ela subiu um pouquinho, então o FCO ele deve estar saindo uns 6%, 7% ao ano, tá? Então, 10% é uma taxa mínima de atratividade muito alta, tá? É muito boa essa taxa. Então, o cara tem que saber ganhar mesmo. Então, o risco do negócio compensa aqui, né? Então, nós vamos fazer um show. Esse show do Rock in Rio, ele é temporário, né? Ele começa, termina, e ele é um curto espaço de tempo, é uma semana, né? Tá lá de show. Então, você prepara toda uma infraestrutura e passa muito rápido, mas se você souber aproveitar esse momento que passa durante essa semana, você pode ganhar muito dinheiro. Aí que nós vamos analisar se compensa ou se não compensa. Professora, como que nós vamos resolver esse problema?
tá? Quanto nós vamos gastar, onde que nós vamos gastar, o que vai fazer. Tá? Então, para resolver esse problema de viabilidade do projeto, sabendo que você tem uma TMA de 10%, que é muito, né? Então, para resolver esse problema, nós vamos apresentar um documento de viabilidade econômico-financeiro do projeto. E como que eu sustento o meu parecer? Eu sustento o meu parecer fazendo umas regrinhas de matemática financeira. Olha só, que beleza! Lembra lá do primeiro ano que vocês estudaram payback, VPL, TIR, né? Nós vamos só relembrar aqui, tá? Não vou entrar muito no foco do detalhe. Então, primeiro, você vai ter que fazer um parecer sobre a viabilidade do projeto em termos financeiros. Gente que é financeira, a gente tem que ver o preto no branco. Então, tem que saber o quanto custa, qual a taxa que eu vou ter e quanto que eu vou ganhar. É isso que eu preciso analisar. Então, tem que ter receita, tem que ter custo e analisar o que sobra. Então, se sobra muito, oba! Se sobra pouco, não vamos fazer, tá? Então, negativo. Então, a pergunta vem o seguinte: em qual cidade o projeto vai trazer mais resultados aos investidores? No Rio de Janeiro ou no interior? Onde nós colocaremos o nosso Rock in Rio desse ano de 2022? Então, para fazer a análise de viabilidade, né, a gente analisa, né, se o empreendimento, o projeto, a ideia, o serviço, sim, pode dar certo. Bom, essa análise chama análise econômica. Se vai ter aceitabilidade, se vai ter demanda, se não vai ter demanda, né? Basta fazer uma enquete aí lá no seu Instagram e pergunta para o povo: vocês querem um show? Vocês querem se divertir? Quem não vai responder? Tem muita gente que fica esperando esse show, né? Eu nunca fui, mas deve ser uma bela de uma bagunça. Bem agitada, né? Bom, primeira coisa, vai dar certo economicamente? Tem demanda? Oba! Então, pesquisa de mercado, deu certo, a análise econômica aqui está garantida. Segundo ponto, análise financeira. A análise financeira vai ver o que eu vou gastar, pagando um juro, né? Ainda vou ter retorno, ainda vou ganhar. Então, é aqui que entra a análise, né, da TIR, do payback, do VPL. Tá? Técnica é fazendo tudo, né? Parte legal, engenheiro, tal, legal, parte ambiental, se eu não vou agredir a natureza, se eu não vou degradar alguma coisa, e operacional é na parte de execução. Então, essas 5 áreas nos dá completo o parecer da análise da viabilidade, tá? Mas aqui nós vamos focar na financeira, que é o que nós queremos saber aonde que está dando. Porque pesquisa de mercado vai para quem fazer? Vai para o pessoal de marketing. A viabilidade técnica vai para engenharia, né? Operacional, a gente pega um pessoal que também já lá da coisa propriamente dita para dar o parecer que está ok ou não. Bom, então, focando na análise financeira da viabilidade, existem as 3 técnicas, né? O payback, que é o retorno do pagamento, existe o simples e existe o descontado. Professor, o que é o descontado? Você tira a TMA dele, tá? Você tira o juro, né, do período que, se você tivesse investido, aí você tem o payback descontado. O valor presente líquido, tudo que ele vai me dar de receita, menos os meus custos, eu tenho VPL. E a TIR é a taxa interna de retorno. É quanto o que sobrou para mim do VPL em relação ao meu todo. Então, é a taxa do projeto, tá? Então, vamos elaborar um fluxo de caixa do projeto, tá?
para poder trabalhar com esses indicadores, né? Com esses índices. Só relembrando, payback, tempo de retorno desse investimento inicial até o momento em que os rendimentos são acumulados e torna-se igual ao que eu fiz de investimento. Então, o que eu tirei do meu bolso para investimento, eu tenho de receita de volta, beleza? Então, nós vamos para aqui um exemplo, né? Nós vamos para o exemplo. Eu tirei 25 mil para fazer um investimento. No primeiro ano eu tive 12, no segundo 11. Aqui, ó, 12 mais 11, 23. Pagou meu investimento? Não, ainda não. É 25, né? Aí, no terceiro, 10. Então, 33. 33 já pagou o investimento. Você tira 15, já começou a sobrar 25, né? Você tira os 25 de 33, sobra 7. Os 7 mil mais 9, você tem 16. 16 mais 24, te sobrou quanto? 40 pau. 41. Tá? Então, aqui você faz... Professora, como é que ficou a nossa conta de payback? Fica o investimento, 25, 2 anos e alguma coisa. Olha, o 25 você tirou no primeiro mês 12, ficou faltando 13 ainda. No segundo mês, ou no segundo período, você tirou 11, ficou faltando 2. Aí, esse 2 mil aqui, você tem que tirar do próximo valor que vai entrar. Então, você vai fazer a proporção de 2 mil do 10, né? Dando aqui, já começa a sobrar o 7, né? Então, aqui eu tenho 2 mil dividido por 10, vai dar uma partezinha, um percentual que você aplica sobre, tá? 2 dividido por 10, 0,2. Esse período, aqui ele está considerando o ano. Então, nesse período de ano, não é mês, é anual, você tem 0,2 dos meses. Então, você tem 2 meses e 0,4 de dias. 0,4 de dias, você tem 30 dias, então você vai ter 2 anos, que é esses 2 primeiro aqui, que ainda ficou faltando 2 mil, né? 2 meses, que é o 0,20 por 12, o inteiro dá 2 meses, e o restante de 12 dias. Então, o tempo de voltar o meu dinheiro de 25 mil é 2 anos, 2 meses e 12 dias, certo? Então, nessa proporção aqui, você sabe que você vai ter seu dinheiro de volta e ainda vai sobrar 41, tá? Compensa? Compensa. Para a gente calcular o VPL e o TIR, é importante que a gente utilize HP. Vocês têm um site que vocês podem fazer a consulta e não precisa comprar essa calculadora. Vocês fazem online esse cálculo. Então, vamos entender aqui só um pouquinho, passando bem rápido. As teclas em branco, tá? Elas têm aqui a visualização da parte financeira, essas primeiras aqui, tá? Então, N é o tempo e a taxa, o valor presente, a parcela e o FV, o valor futuro. E o CHS é a troca de sinal. No financeiro, você tem 2 sinaizinhos, como foi aqui, ó. O investimento, sinalzinho para frente, e a receita, bom, ao contrário, né? Aqui eu estou colocando dinheiro para render, né? Então, aqui tem o que vai render de receita, o que eu vou ter de custo, né? Então, a troca desses sinais é o que vai dizer assim, ó, merece sinal negativo ou merece sinal positivo. Então, aqui, ó, traduzindo, o prazo, a taxa, valor presente, pagamentos, né, as parcelas e valor futuro. Aí temos aqui
quando a gente aciona a função F, a gente busca o que está escrito na parte de cima, a parte em amarelinho. Quando a gente aciona a função G, que é o azulzinho, você vai observar o que está aqui, né, escrito em azul. Então, primeira coisa de tudo, na HP, você vai limpar ela. Então, F, CLX ou XY, você limpa, tá? Então, você clear, limpa a tela para começar a fazer os cálculos. O G aciona a função fluxo de caixa zero, fluxo de caixa no tempo e número de parcelas, NJ. E também aciona você pedir a taxa interna de retorno, que é a TIR, e o valor presente líquido, que é o NPV. Tá? Então, esses aqui tem só para vocês estarem documentadinho como que vocês vão utilizar, tá? Para fazer os cálculos aqui do fluxo de caixa que a gente vai ver do projeto no Rio de Janeiro e do projeto na cidade do interior. O VPL, recebimento futuro convertido em valor presente do investimento, né? Então, valor presente líquido. Indicador deve ser maior que zero, ou seja, VPL negativo é prejuízo, tá? Não paga, suas receitas não pagam o investimento inicial que você fez. Taxa mínima de atratividade é a remuneração mínima do seu capital, sem fazer muito esforço, né? É a taxa que o juro, né, taxa de juro que o banco paga para captar recursos. Por isso que a Selic é um indicador econômico muito interessante, porque ela é a taxa de referência bancária, que quando o banco precisa captar recursos, ela pode ir para o Banco Central, e o Banco Central é a taxa que cobra dos bancos para executar esse empréstimo. Então, para a gente fazer o Rock in Rio, nós vamos precisar de um investimento que envolva o aluguel do terreno mais a construção da infraestrutura. Tá? Taxa interna de retorno, TIR, é a taxa de juro que se iguala num determinado momento, né, o tempo do projeto, né, o valor presente das entradas com o das saídas previstas em caixa. Geralmente, adota-se a data do início, a data zero, no momento do início da operação, que é também chamada como data focal, né? É um foco, o tempo zero é a melhor comparação de investimentos, né? É a taxa ou ganho que está dentro do projeto, do próprio projeto. E ela não é comparada com o sinal de igual a zero, né? Igual ao VPL. O VPL, menor que zero, prejuízo. Maior que zero, lucro. A TIR, ela tem outra referência, TMA. A taxa mínima de atratividade é, como, vamos dizer assim, é a básica, né? Se você tem uma TIR maior que a TMA, oba, então eu ganho mais do que deixar o dinheiro parado. Se a TIR for menor do que o TMA, eu estou no prejuízo, porque eu não ganho o mesmo que eu deixar o dinheiro parado lá numa poupança. Tá? Então, aqui é um exemplo, tá? Também para a gente poder estar visualizando para poder aplicar no do Rock in Rio. Um certo investidor pretende comprar um apartamento e o valor desse apartamento é 220 mil. Para ter um retorno de, no mínimo, 12% anual. Esse 12% aqui é a TMA, tá? Ele espera manter o imóvel por 7 anos, depois vendê-lo por 250 mil. Ó, aqui ele aplica os 220, depois ele tem mais um gastozinho aqui, depois vamos terminar de ler primeiro, né? Sendo previsto os fluxos de caixas apresentados a seguir. Determine se o investimento renderá os 12% pretendido, que é a TMA.
tá? Então, aqui é os 220, mais umas taxinhas aí de escritura, né, de registro, uns 5.000 aqui. Então, ele vai ter essas duas saídas, valor do imóvel mais 5.000. E aí vai passar a ter, ó, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no primeiro ano ele não tem entrada, né? Mas ele tem aqui para frente 7 anos, né? Nesses 7 anos ele tem receita de 30, de 36, depois de 40, e aqui no final ele pensa em vender por 250, mas, né, no 7º ano, ele pretende vender o imóvel por 250.000, mas tem o aluguel do período de 45.000. Então, aqui ele tem 30, 36, 36, 40, e aqui ele tem 45. Então, ao todo, vai dar para ele um fluxo nesse mês aqui de 295.000, tá? Professora, vamos resolver isso aqui. Como é que eu resolvo? Primeiro, eu coloco aqui, ó, 220, investimento, sinal negativo, no fluxo de caixa zero. Os 5.000 também é investimento, então sinal negativo. Então, quando é investimento, entra com sinal negativo. A receita vai entrar positiva. Então, o fluxo lá está invertido, não tem problema, tá? Ou para cima ou para baixo, a gente está entendendo as diferenças de sinais, certo? Então, os dois primeiros fluxo negativo, CFJ. A primeira receita de aluguel, então G, CFJ. O segunda receita de aluguel, ele tem quantas vezes essa mesma receita? Ele tem ali 3 vezes, ó, 1, 2, 3 vezes a mesma receita. Então, 3GNJ. O G eu busco a função que eu quero no azulzinho, tá? Aí tem um aluguel de 40, GCFJ, e aqui eu tenho o investimento final, que é a venda do imóvel, 250 mais 45, 295, GCFJ. Agora eu vou buscar responder 2 perguntinhas. Qual é o meu VPL, né? Next Present Value, né? Então, o valor presente líquido. Então, eu busco o F, que é a função amarelinha, aperto a tecla NPV, tá? Mas antes eu tenho que colocar 12i, tá? Os 12% para ele calcular, porque é o fluxo de caixa descontado no tempo zero, né? Então, eu vou ter um superávit de 22.089,90. O que é isso, professor? É maior que zero. Se é maior que zero, o VPL é positivo. Se é positivo, eu tenho lucro. Aí eu vou buscar a TIR do projeto, o FIRR, que eu vou ter o 13,91. Opa, 13,91 é maior que 12? Sim, se é maior que 12, eu tenho lucro além da taxa mínima de atratividade, tá? Então, aqui só ficou faltando um negocinho aqui, deixa eu colocar ele aqui. Aqui não dá, vou colocar aqui embaixo. Caixa de texto. Agora não está faltando nada. Perfeito. 12i, FNPV,
aí depois FRR, eu tenho os dois cálculos. Essa continha aqui que nós vamos aplicar com o fluxo de caixa lá no Rock in Rio, tá bom? Então, como é que vai ser o Rock in Rio? O Rock in Rio, no Rio de Janeiro, eu vou ter um custo de 18 milhões. E no interior, de 4.400. O aluguel aqui do terreno é mais caro, né? A estrutura. Então, eu vou acabar gastando muito mais. Esse aqui é o orçamento de cada tarefa, né? Do Palco Mundo, de todas as coisas que contém ali, da área do público, né? Do jardim temático lá, tá? Então, e receita? A receita eu tenho aqui no Rio de Janeiro 21.360.000. Nossa, é muito dinheiro, né, gente? Olha só. E aqui eu tenho 9.720.000. E aí? Olhando esse quadro, já dá para a gente escolher? Ó, a receita maior em valores absoluto é o Rio de Janeiro, né? Vou mexer com mais dinheiro, mas também vou mexer com muito mais gastos, né? Aqui ele fica bem menor em relação a esse, né? Então você já fica pensando aí, será? Vamos fazer conta, né? Porque na conta é o que vai decidir, tá? É o que vai realmente dizer para a gente, olha, dá certo, não dá certo, vou ganhar, não vou ganhar, e assim por diante. Como é que está distribuído o fluxo de caixa desse projeto? Os 18 milhões, ele está distribuído durante o período de execução do projeto, que são 6 meses, ele simplesmente foi dividido por 6, então ficou 3 milhões para cada mês, para mim poder gastar, né? 18 milhões, 3 aqui. Os 21 milhões, quando a gente projeta essa receita, você projeta que começa a vender os ingressos, né? E esses ingressos, ele nunca é no primeiro mês aqui do início do projeto, ele é no segundo mês de entrada, e você quer ter vendido tudo antes de ter batido o martelo e entregado o projeto, né? Então, aqui coloca-se apenas em 4 meses, mas nos meses centrais, deixando o último mês para você não ter que ficar correndo atrás de receber antes de você apresentar o seu show. Então, todo o recurso dos artistas, de pagar a construção do palco, os orçamentos, tudo tem que entrar antes para que você consiga chegar na hora e pagar a Madonna, né? Em pagar o pessoal ali de produção, então você precisa ter o recurso, né? Bom, então o fluxo de caixa você vai olhar da seguinte forma, tá? Aqui você tem 18 de custo, aqui você tem de receita 21, 18 menos 21 sobra 3.360. Aqui eu já começo a olhar o líquido, né? Esse líquido aqui, como que eu vou considerar? O que eu vou gastar menos o que eu vou receber, aqui ficou negativo, né? Aqui eu preciso ter um dinheirinho para iniciar o meu projeto. No segundo mês, o dinheiro da própria receita consegue pagar os seus custos e sobra 2.340. No terceiro mês, os 3 milhões menos a receita sobra o 2.340 por 4 meses, porém, no último mês, falta os 3 milhões. Tá. Considerando negativo, com esse aqui positivo, com esses 4 meses positivos, diminuindo esse último aqui, vai sobrar os 3.360. Então, para mim aplicar no fluxo de caixa financeiro, eu vou considerar aqui já essa última linha da entrada
do que realmente eu vou precisar naquele mês, né? Depois eu começo a ter as receitas e depois eu vou descontar o que eu vou precisar pagar, os últimos acertos, os últimos finais, tá? Então, a linha de se colocar na análise é o fluxo de caixa líquido, tá? Então, essa última linha. No interior, eu vou gastar aqui 4 milhões e 400, aqui está arredondado, tá? Porque aqui eu tirei todas as casas depois da vírgula. Então, fazendo essa somatória aqui, vai dar 4 milhões e 400, 399, 998, quase 4.400, tá? E da receita dos 9.720 dividido por 4, eu vou ter, durante o período, 2.430. Olha que diferença, né? Um menos o outro, aqui já me sobra 5. É melhor ter 3 ou é melhor ter 5? É melhor passar 21 milhões de receita ou 10 milhões, 9.700, tá? Então, é desproporção, mas aqui você já começa a ver que o resultado líquido é maior no projeto do interior do que no do Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro é mais pomposo, né? Tudo isso aí, mas, assim, o que vale não é a pompa no marketing, o que vale é o din-din na minha mão, né? Até meu percentual de gestora de projetos, seus, de participantes e gestores do projeto, vocês têm que escolher o que vocês vão ganhar mais, né? Então, aqui o fluxo líquido, no primeiro mês eu preciso colocar só 700 e poucos mil, no segundo começa a sobrar 1.696.667 durante os 4 meses que eu tenho programação para receber essa receita, e no último mês, no 6º mês, vai faltar ainda para os acertos finais 733. Aqui a somatória dos menos com os mais, subtraindo e somando, eu vou ter líquido os 5.320, tá? Esse 2 aqui é porque aqui não arredondou, então não tem problema não, tá? Na verdade é 4 milhões e 400 o investimento e de receita 9.720. Esse que nós vamos aplicar, tá? Confeccionar um documento, né, que contém o parecer da viabilidade econômica financeira desses 2 projetos, na capital, Rio de Janeiro, e no Rock in Rio, no interior. Então, o que vocês vão calcular? O payback, o VPL e a TIR. O payback, só o simples, tá? Vocês podem usar a calculadora HP do Excel. Deixa eu ver se eu tenho aqui só um pouquinho para achar a calculadora. Deixa eu ver se aqui tem. Essa daqui é o material de vocês, Vou fazer o seguinte, ó, não localizei agora, mas eu ponho no AVA para vocês verem a calculadora, tá? É muito bonitinho, depois nós vamos trabalhar junto com ela, vai ficar bem fácil. Bom dia, professora. Bom dia, você tem aí, Gabriel? Tudo bem? Não, eu joguei HP online, eu só tenho uma dúvida sobre a questão da taxa interna de retorno. É para fazer do mesmo modelo do exemplo de 250 mil, né? Para lançar todo mês essa diferenciação. Lança todo mês. A única coisa que você pode fazer aqui, olha, vamos voltar aqui na apresentação. Aqui, ó. Você tem essa formulazinha, né? Então, aqui você começa lançando, o que você vai lançar aqui? Os 3 milhões desse aqui, ó, os 3 milhões negativo.
Aí, no segundo mês, você já pode fazer isso aqui, ó. Essa linha aqui vai sumir, porque você não tem 2 negativos. Você tem o primeiro negativo aqui, depois você vai ter negativos, porque esse fluxo de caixa J é no tempo, um mês na sequência do outro, tá? Então, aqui você lança o primeiro 3 milhões negativo, CHS, G, CFJ, e aqui você vai ter o 2.340, ó, 2.340 vezes 1, 2, 3, 4 vezes. Então, vezes, você vai ter o 2.340, aí 4G NJ, que é número de parcela, tá? Aí aqui você vai ter o 3 milhões de novo, CHS, G, CFJ, tá? E aí ele vai fazer essa continha no tempo certo, tá? Então, aí você vai conseguir obter qual vai ser o VPL e a TIR do projeto, né? Então, aqui, ó, os 3 negativo, aí esses 4 positivo, né? 2.340, aí G, CFJ, aí depois 4G, NJ, e os 3 milhões CHS, G, NJ, não, é CFJ, que é o fluxo de caixa, tá? Beleza, Beleza? Você tem a beleza. calculadora online aí, o endereço dela? Deixa eu ver aqui. Eu vou Vamos pegar colocar aqui e no... jogar no chat. Isso, joga no chat, tá? Eu No joguei, bate- eu joguei no Google emulador de HP, aí apareceu esse aqui. Ah, tá. É essa mesmo. Uhum. E o, Aqui, o ó, que payback é simples, né, bonitinho. professora? O payback é o simples, tá? Tá, beleza. Ó, então aqui fica bem fácil. E vamos fechar esse aqui. Ó, primeiro vamos limpar. Limpa aqui e aqui. Vamos aumentar ela? Será que dá? Ah, ficou legal. Tá vendo aqui, pessoal? Vamos tentar fazer a primeira aqui, ó. Nós já limpamos aqui. Clean 2 vezes, né? Os 3 milhões. 3. Ah, não funcionou, grandona. Deixa eu voltar aqui. Agora funcionou. Gente, é muito engraçadinha ela. 3 milhões, mais 3 zerinhos. Beleza. CHS, para ele ficar negativo. Aí, G, NPV, que é o fluxo de caixa zero. Tá. Aí, eu tenho, o próximo é 2.340. Limpa aqui. Aqui. G, CFJ, tá aqui na parcela, embaixo dela. Eu tenho 4 vezes ela, GNJ, tá aqui embaixo. Aí a última eu vou ter 3. 1, 2, 3. CHS, G, parcela aqui, CFJ, o fluxo de caixa no tempo. Agora eu vou colocar o seguinte, ó, vamos calcular primeiro o VPL, então eu vou colocar, ó, 10 e vou puxar o valor presente líquido. Tá negativo, eu fiz alguma coisa de errado. Eu não limpei, não é possível. Achei que tinha limpado e não limpei, né? Vamos limpar o azulzinho também. Tá, vamos fazer de novo. Só uma paciência para a gente
testar nosso conhecimento, né? Então, G, fluxo de caixa 0, 2.340, deu certo. G, fluxo de caixa, 4 parcelas, NPV, e o 3 milhões negativo, G, CFJ, então 10 e NPV. Ah, sim, agora deu certo, tá? Eu vou ter um resultado líquido, valor presente líquido de 2.554.721,18. Então, nós já fizemos isso, né? Agora, vamos ver quanto que vai dar, Tir? Tira aqui. %. 60% é maior que 10? Sim, professora, 60 é 6 vezes maior que 10. É um bom projeto? Excelente projeto. Posso trabalhar 6 meses por ano e folgar os outros 6 e passear, né? Beleza? Bom, agora nisso daqui, esse aqui está aprovado. E o outro? Vocês vão escolher o outro ou não? Vamos tentar ver o outro aqui para mim relembrar. Vamos ver se aqui vai estar. Vamos fazer aqui no outro também. Primeiro zero, professora. Tá. Vamos zerar o G também. E vamos para o próximo. O próximo precisa de um investimento inicial de 733, 1, 2, 3, vou colocar mais a vírgula 33, para ficar bem certinho, né? Tá, esse aqui, negativo, G, fluxo de caixa 0, tá? Aí eu passo a ter uma receita de 1.697.000, 7 não, desculpa, 1.696.66,7. Esse aqui, G, fluxo de caixa no tempo, vezes 4 vezes esse fluxo, aí 733, 1, 2, 3,33, negativo é a última parcela, G. E agora 10% de TMA. Vamos buscar FNPV. Outro tinha dado 2 milhões e não sei quanto, 2 milhões 500 e pouco. Esse aqui deu 489. Uau, esse aqui deu mais. Vamos ver qual que é a TIR dele? Então, FIRR, 228% de taxa interna de retorno. Qual dos dois que é melhor? E aí, você quer 60 ou você quer 228? Pessoal, aí que está o segredo do sucesso. Você poder considerar, colocar em prática, né, todo o conhecimento que você aprendeu desde o comecinho do curso de Ciências Contábeis, olha, matemática financeira, e você pode aqui estar
aplicando o preto no branco. Olha, essa técnica diz que se é maior que 0, você tem um resultado positivo, um lucro, e esse lucro você pode comparar qual que é o percentual da taxa interna de retorno, que é maior que a TMA de 10, esse vai dar 228 no projeto todo, 228 por 6 meses, né? Então, você tem essa análise aí, né? Muito interessante essa análise. Então, você consegue ver o resultado na mão, na prática, que você realmente vai ter de lucro, né? Pessoal, como é que está o tempo de vocês? Vamos tocar para frente mais um pouco? Vocês querem um tempo para fazer esse exercício? Como que está? Quem cala consente, então vamos tocar o barco, né? É bem por aí. Ah, o inseto. Ó, pessoal, tô louca para assistir esse filme do inseto. E vou assistir de novo esse 11 Homens e um Segredo também, que é muito 10. Pessoal, ó, antes de começar o outro assunto, eu queria pedir para vocês 10 minutinhos só para ir no banheiro e voltar. Depois a gente dá uma continuidade. A gente vai dar continuidade na nossa aula, né? Fernanda, eu não entendi. É muito bom ter mais tempo, com certeza, né? Vamos ter mais tempo de aula? Tá? 10 minutinhos, a gente vai no banheiro e volta, tá bom? Eu vou só interromper aqui a nossa gravação para não ficar parada e o nosso compartilhamento. Aqui. Pessoal, vamos retornar depois de uns minutinhos aí de break e vamos para a nossa segunda parte da nossa aula, que é a gente analisar a gestão do valor agregado, né, e do índice de desempenho de custo. Aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse projeto, num exemplo de projeto aqui, tá? Bom, o exercício que a gente estava fazendo na HP, depois vocês vão ter mais tempo, podem fazer direitinho, me entregar, postar no AVA, tá? É a nossa tarefa 4, tá? E aí vocês vão ter um pouquinho mais de tempo de estar interpretando e dando parecer sobre a análise, o porquê você escolhe essa ou aquela alternativa, né? Mostrando a conta, né? E realizando os porquês, tá? Bom, eu ainda não retornei a gravação, não, retornei a gravação, sim. Então, vamos compartilhar a tela e dar sequência, né, nas nossas atividades de hoje. Hoje vai render bastante, vocês vão ficar super felizes. Agora, vocês podem estar calculando de vários tipos de projeto, viabilidade, ATIR, VPL, né, calculando payback. Na nossa próxima aula, tá, nós vamos dar um passo para o módulo 3, tá, e entender melhor essas continhas, analisando vários outros exercícios para a gente focar na escolha, né? Não na conta. A conta vocês já fizeram, já tiveram base de matemática financeira, tudo, mas eu sei que a matemática financeira, ela é assim, quanto mais a gente pratica, mais você aprende, mais você fica craque, né? Não é só matemática financeira, é tudo na vida da gente, né? Quanto mais você pratica, quanto mais você faz, você repete, mais fácil fica para você desempenhar aquela função, né? Então, o módulo 3 é para a gente realmente praticar as escolhas, né?
as alternativas possíveis, né? É um material super legal que eu vou estar disponibilizando aí para vocês, tá bom? Bom, então, agora nós vamos falar de custo, mas focando no desenrolar do custo. O custo você projeta e faz um orçamento. Nesse orçamento pode ter uma variação aqui, uma variação ali, gastar um pouquinho mais de produto ou um pouquinho mais de tempo, e aí aquele cronograma de desembolso, de você pegar, pagar, comprar mais, não sei o que, pode sofrer algumas alterações. É claro que você faz o possível para que dê tudo certo, para que você não tenha problema de furar o orçamento e a sua conta não bater. Mas quem já construiu em casa ou reformou, sabe muito bem o que eu estou falando para vocês. A gente vai lá, contrata, né, um engenheiro, um arquiteto, e fala assim, quanto que eu vou gastar para reformar isso aqui? Ou para fazer essa casa? E no desenrolar do tempo, o que vai acontecendo? O material vai subindo, né? O índice de construção também, não sei o quê, tá. Quando você vai ver, era para gastar 100, você gastou 150. Ai, professora, não fala as coisas dessa não, porque em projeto isso não pode acontecer, furar tudo isso. Ou se acontecer, tem que ter bons motivos para isso, coisas que imprevistos suficientes, né? Bom, no projeto a gente tem que buscar fazer o melhor possível, nosso melhor, para que não haja diferenças tão gritantes, né? Bom, então, nossa situação gestora de problema, né? Está sendo o Rock in Rio, vamos ver como é que vai ser esse desempenho dele. O Rock in Rio, então, vocês já viram que a gente já fez umas continhas aí, né? Que vai ser no interior, vou ganhar 228%. Oh, meu Deus! Sua missão agora é mostrar aos investidores como anda a realização dos custos do projeto. Isso vocês vão ter que estar fazendo constantemente, né? Então, é preciso analisar que no final do terceiro mês de obras, metade das obras devem estar prontas, né? Terceiro mês de 6 é 50%, né? Então, 50% das obras estavam concluídas e 2.528.000 já foram gastos. E aí? Será que nosso desempenho está bom? Será que a gente gastou mais do que devia? Né? Como que está aí? Então, a informação que a gente tem é que metade está pronto, né? Metade dessa infraestrutura. Bom, como deve apresentar o plano de gerenciamento de custos? Esse plano deve ser por meio de cálculos. Como que é esse cálculo? Vamos aprender a fazer o cálculo do valor agregado, VA, e vamos aprender a fazer o cálculo do IDC, tá? Para fazer uma conclusão de como está a gestão dos custos na montagem dessa infraestrutura do Rio de Janeiro, a gente precisa dar uma olhada no desempenho do fluxo de caixa. Olha ele aí, né? Bem bonitinho, né? Bom, essa linha que vocês já conhecem, né? É uma linha que é o planejamento dos gastos, ou seja, o plano de pagamento. Ó, vou gastar, né, 4.400.000 dividido em 6 meses. No primeiro mês, foram realizados, tá, dos 733, eu gastei só 650. Então, sobrou uma folguinha para o próximo mês. Né? Sobrou uma folguinha. Então, aqui eu tenho pagamento realizado, planejamento acumulado, tá? Então, essa linha aqui não é a linha do recebimento das receitas, não é, tá? A gente está olhando só custo, né? Aqui eu tenho o que realizou, né? Terminamos aqui no terceiro mês, e nesse terceiro mês nós temos o acumulado do realizado, tá? Então, acumulado do planejado, acumulado do realizado. No primeiro mês,
733, no segundo 1.466, aí mais 733, 2.200, que é metade, né? Metade da obra. Bom, professora, e agora? 2.200 aqui no terceiro mês é metade do meu investimento, mas eu gastei já 2.500. Ih, dançou. 328 mil a mais do que o planejado, né? Aqui você tinha que ter gasto 2.200 e aqui 2.500. Mas como será que está o andamento da obra? Será que essa obra está no exato 50% ou eu já fiz algumas atividades um pouquinho mais na frente do meu 50%? Será que eu já dei andamento em outras coisas? Como será que está aí a evolução do quadro das tarefas? Isso é muito importante a gente fazer essa comparação, porque no primeiro toque, você já viu que o que aconteceu? Eu gastei 980 no segundo mês, extrapolei, né? Muito mais do que sobrou aqui. E aqui do 733 eu gastei quase 900, foi 898. Então, deu os 328 mil acima. Mas aí a gente tem que analisar se alguma das tarefas que estavam previstas ser feito aqui nesses outros 3 meses já foram concluídas aqui. Para poder ver, olha, se foram concluídas, então eu adiantei meu cronograma, né? Adiantei algumas tarefas e gastei um pouco mais, justifica. Como é que eu mostro tudo isso, esse valor para os meus investidores? Então, na gestão de custo, você planeja, estima o custo, faz o orçamento. Depois que você faz o orçamento, você tem que acompanhar o orçamento, então controlar os custos, gerenciar o seu valor e ver se as atividades estão coerentes. Aí voltamos no mesmo quadro, né? Eu gastei 650 no primeiro mês, 980 somado vai dar 1.630, mais 898 vai dar 2.528. Então, isso aqui realmente eu já gastei, tá? Então, vamos tentar ver. O que é estimativa de custo? Estimativa de custo é a avaliação de quanto custará o projeto, baseado na sua organização para a conclusão do produto ou do serviço projetado, tá? E precificação é eu pôr o preço no meu serviço, é a avaliação de quanto a empresa responsável pelo projeto avalia que cobrará pelo produto, pelo serviço ou produto. É o preço de venda no mercado do produto de projeto, tá? Então, aqui eu estimo e aqui eu ponho o meu preço. E o que é valor agregado? Valor agregado é uma medida objetiva, tá? Que objetiva de quanto do trabalho previsto foi efetivamente realizado em termos de prazo e em termos de custo. Então, VA, valor agregado, é o custo, né, multiplicado pelo percentual de período. Então, aí eu tenho um detalhe. Vamos fazer essa continha aqui? Eu gastei, depois vai aparecer lá na frente, 50% do tempo, né? Então, 50% de 4.400.000, 50% é 2.200. 2.200 seria o percentual de custo que deveria ser gasto em 3 meses. E variação do custo? Variação do custo é o valor agregado, tá? Menos o custo realizado, tá? Aí que vai dar a diferença. O valor agregado deveria ser o quê? Os 2.200. Isso estaria dentro da proporção de 50%, que é a informação que temos das obras concluídas.
O custo realizado foi 2.528. Então, a diferença seria a variação do custo, 328. E o índice de desenvolvimento do custo é o valor agregado dividido pelo custo realizado. Vamos ver como é que nós estamos. Aqui bagunçou muito a nossa cabeça, né? Mas vamos com calma, tá? Devagarzinho. Aqui, esse é um valor planejado de gasto, tá? Eu planejei gastar 4.400.000 na obra. Nós temos a informação que a obra tem 50% em execução. 50% eu pegar 100 e dividir por 2, eu tenho 50. Então, é 4.400 dividido por 2, tá? Eu vou ter 2.200. Então, aqui é o meu valor agregado de custo, correspondendo à informação que tivemos da execução da obra e do tempo gasto. Mas aí, nós olhamos no fluxo de caixa e percebemos que o custo realizado foi 2.528.000, tá? O 2 milhões menos os 2.200, os 2.528 menos os 2.200, dá uma variação de custo de 328.000. Esse 328.000, tá? Eu divido pelo 2.528, eu vou ter o IDC, que é o Índice de Desenvolvimento do Custo, tá? Então, deixa eu pegar e fazer a conta aqui. 2.528, 2.528, não, é 328 dividido por 2.528. Desculpa, pessoal, é o valor agregado, é os 2.200 dividido por 2.528. Aí sim, aí tá perfeito, não é o 328, não, é esse valor aqui, 2.200 VA dividido pelo CR, que é o custo realizado. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que o valor agregado é menor do que o outro. Então, dá um percentual menor do que 1, tá? Porque você está dividindo, o numerador é menor que o denominador, você tem uma fração, não chega a ser um inteiro. Então, significa que eu gastei mais. Então, eu gastei, né, 87%, tá, do que eu deveria. Né? Então, aqui, para mim ter uma eficiência, eu teria que estar 1 por 1, né? Ou estar maior que 1, né? Eu deveria ter gasto 1.100 ao invés de 2.200, eu deveria ter gasto 2.100. Então, aí eu estaria economizando. Então, aí daria um índice de 1 ponto alguma coisa. Né? Mas o que aconteceu? Eu, com o mesmo dinheiro, fiz só 87%. Então, significa que eu deveria... que está ficando mais caro a coisa. Né? Então, esse negócio não está muito... Vamos dizer assim, o nosso desenvolvimento do custo não está muito legal. Por quê? Porque eu estou gastando mais do que o planejado. Tá? Então... Né, a cada R$1 gasto, tá? Ele já está... a cada R$1 gasto, eu só estou entregando 87%. Tá? Eu estou gastando mais do que o que eu deveria. Né? Então,
essa diferença, esses 13, seria 13% a mais, né? 13% a mais do que eu deveria ter gasto com aquela tarefa. Isso é bom ou é ruim? Como que eu vou analisar? Tá? Analisamos assim, o índice de desenvolvimento, de desempenho, maior do que 1, quando a gente tem lá, vamos supor que eu estava previsto 2.200, aí eu fui lá e gastei 2.100, eu tive o meu índice em 1,04, 4% de economia. Só que aqui ficou 0,87 para cada R$1 gasto, eu só estou entregando 87. Então, a diferença para chegar no 1 é 13% de desempenho negativo, tá? Então, o IDC menor do que 1, o desempenho é fraco, necessita de uma medida corretiva. O desempenho igual, então, eu deveria ter gasto 2.200 e gastei 2.200, então está dentro do esperado. Então, é essa análise aqui, né? Quando a gente vê que essa variação está negativa, ele está abaixo do esperado, então está ruim, tá? Vamos na sequência. Bom, vamos entender, né? Aqui está os 4.400, eu deveria ter gasto com a informação do tempo, 50% e 50% da execução, eu deveria ter gasto só 2.200, gastei 2.528, gastei a mais 328, me dando um índice menor que 1, né? 0,87, é menor do que 1 inteiro. O projeto está com desempenho abaixo do esperado e deve haver alguma ação de correção de rumo para que se torne uma posição dentro do plano. Gastou-se para fazer o planejado o IDC de 0,87, que significa que para cada R$1 realmente gasto, somente 0,87 desse valor foi entregue. Ou seja, eu estou pagando mais caro para fazer, eu estou gastando mais, tá? Contanto, né? Contudo, porém e entretanto, eu devo corrigir onde que está errado. E eu vou corrigir onde que está errado vendo, primeiro ponto, se eu fiz alguma coisa a mais do que 50% das tarefas executadas, né? Aí eu já vou respirar um pouquinho melhor. Ou se eu estou pagando mais caro em alguma coisa, se eu devo reavaliar, renegociar com o meu fornecedor, mudar de fornecedor, mudar de prestador de serviço, né? Então, agora que eu estou comparando esse desempenho de custo, eu posso corrigir o erro que está acontecendo e planejar melhor nos outros 3 meses que estão faltando para encerrar e concluir essa nossa obra, tá? Então, pessoal, olha, o custo é como se fosse assim, quando mexe com dinheiro, é como se fosse assim, uma coisa, vamos dizer assim, a espinha dorsal de qualquer investimento é você cotar bem, você prever bem, né? O que você vai gastar, né? Você vê o que vai custar, você saber cobrar o valor certo, né? Você saber cobrar para poder ganhar ainda em relação a isso. Então, tudo isso você tem que ter, vamos dizer assim, essas contas acompanhando o desenvolvimento do projeto. Eu acho que demorou muito para a gente fazer essa conta e perceber que está gastando muito. No primeiro mês, gastou menos, tudo bem. No segundo mês, já era para ter alguma ação corretiva, né? Ou um realocamento desses custos. Beleza? Bom, então,
a nossa atividade de custo fica por aqui. A tarefinha 4 fica para vocês entregarem até a semana que vem. E na próxima semana nós vamos fazer mais análise do desempenho dos projetos, de viabilidade e de custos, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Nossa aula foi super interessante, como eu prometi para vocês, uma aula bem dinâmica, né? Para vocês poderem fazer essas tarefinhas, aprender o conteúdo, 2 indicações de filme, assistam pelo menos um, tá? Mas todos os 2 servem para a realização do projeto, tá? Da gente entender melhor o processo de criar, de desenvolver, de desempenhar, tá? A nossa aula não serve só apenas para quando vocês estiverem trabalhando, serve para a gente fazer o hoje, tá? Fazer a mudança na nossa vida hoje, aqui e agora, né? Mudando a nossa maneira de ver as coisas e colocando preto no branco, analisando as situações e fazendo com que o nosso dinheiro, o nosso recebimento consiga ter um índice de desempenho de custo melhor do que o esperado, né? Então, gastando menos do que a gente ganha e fazendo aí essas continhas, você vai estar sempre desempenhando de uma forma melhor, tá? Então, um bom final de semana para todos, né? Releiam os nossos conceitos, revejam a nossa aula, né? A professora repete muito, às vezes, as coisas, por isso que a aula fica mais longa, mas vamos tentando, a professora vai se aperfeiçoando. Quando eu vejo um vídeo que eu gravo e que fica muito repetitivo, aí, mas tudo bem. É isso aí, pessoal. Bom final de semana para todos. Interromper a gravação.